Oi, gente, bem-vindos ao Biomassa Cash. Eu sou a Duda e hoje eu vou estar fazendo uma entrevista com os alunos do segundo A de Medicina de JP. Oi, eu sou o Guilherme Rusti. Oi, eu sou a Laís. E aí, gente, eu sou a Manu. Oi, gente, meu nome é Sara Campana. Oi, meu nome é Sara Stork. Oi, eu sou a Isabelle Miranda. Oi, eu sou a Júlia Henrique. E as duas representantes desse grupo vão ser a Júlia e a Isabelle, mas o grupo inteiro participou da pesquisa e na obtenção de informações. Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas para ela. E, primeiro de tudo, eu quero perguntar o básico, né? O que são fontes de energia? Então, Duda, as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados para a produção de algum tipo de energia que pode ser utilizado para diversos fins. Essa fonte de energia ela pode ser classificada em renovável ou não renovável. E toda essa classificação depende da capacidade natural de reposição dos recursos. E como que funciona essa energia de biomassa? Então, a biomassa, ela vem da matéria orgânica por meio da queima direta ou a partir da queima dos gases capturados em sua decomposição. Ela é considerada uma fonte de energia limpa e sustentável e ela é produzida a partir de materiais renováveis, o que classifica ela como uma fonte de energia renovável. Ela utiliza materiais como a lenha, o bagaço de cana-de-açúcar, cavaco de madeira, resíduos agrícolas, entre outros materiais. Mas me surgiu uma dúvida. Você acabou de falar que ela tem uma queima de materiais. Então, como que ela pode ser considerada sustentável se ela emite carbono? Então, isso acontece por conta do que é chamado renovação da biomassa. Tem até uma imagem para ilustrar melhor, que está nos slides. E vamos lá. Por que essa renovação é sustentável? Porque ela se dá por meio do ciclo do carbono. E nesse ciclo, a queima da biomassa ou de seus derivados provoca a liberação de gás carbônico, CO2, na atmosfera. Aí as plantas, por meio da fotossíntese, irão transformar esse gás carbônico em hidratos de carbono que vão acabar liberando oxigênio. Então, claro, se isso for utilizado de forma controlada, vai até contribuir para o ciclo do carbono. E isso é sustentável porque não altera a macrocomposição da atmosfera terrestre. Não, é interessante. Mas você sabe mais ou menos quando que surgiu essa energia? Então, a energia biomática da biomassa, ela está desde os primórdios da Terra com o uso da madeira em aquecimento, na iluminação e até mesmo para aquecer a comida. Mas foi lá na Revolução Industrial, né, durante esse período mais ou menos, que a utilização dessa energia atingiu o auge, né, principalmente na utilização de lenha nas indústrias para a formação de novas aplicações de transportes e formação de novos produtos. E como que é a distribuição nos países dessa energia? Então, a biomassa é a fonte de energia utilizada tradicionalmente em diversas partes do mundo. Só que ela vem tendo uma participação bem pouca, né, durante esses anos, porque ela foi substituída pelas energias, principalmente as de fósseis. Porém, com o intuito, né, e a preocupação ambiental, ela foi sendo buscada cada vez mais por ser uma alternativa mais renovável. Então, hoje em dia, ela faz parte do 10% da produção de energia do mundo, e que esse número vem aumentando cada vez mais. Os países que têm mais capacidade dessa bioenergia, essa energia biomática é a China, o Brasil, a Índia, a Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Suécia, o Japão, a Tailândia e a Itália. Nossa, interessante saber que o Brasil está entre esses países. Mas como que é essa distribuição dessa energia no território brasileiro, mais especificadamente? Pois é, Duda, a biomassa ela vem desempenhando um papel na matriz energética do Brasil atualmente de 9,53% de composição total.
dando destaque para o bagaço de cana-de-açúcar, os resíduos florestais, a lixivia, que é um subproduto da indústria papeleira, o biogás proveniente do lixo e de resíduos agropecuários e agrícolas. E essas fontes de energia, elas contribuem para a produção sustentável de energia no país, o que também contribui para a matriz energética do país, o que totaliza 26,8% do mix de energia utilizado. As principais usinas aqui no país são a que está localizada no Bonfim, em Minas Gerais, Cantá, na Roraima, Pau Rainha, e lá em Boa Vista, na Roraima também, e Santa Luz, na Bahia. Essas usinas, elas possuem uma capacidade instalada combinada de 40 megawatts, o que é equivalente à energia necessária para atender 148 mil residências. Mas agora eu fiquei curiosa. Desses estados que você falou, eu não escutei do nosso. Tem presença de energia de biomassa aqui no Espírito Santo? Tem sim. No Espírito Santo, a geração de energia por meio de biomassa, luz solar e combustíveis fósseis, por exemplo, já são equivalentes a 288,4 mil quilowatts, né? O suficiente para abastecer praticamente 3 municípios com um consumo médio de 100 megawatts. Numa das frases citada por Marina Silva sobre os maiores empreendedorismos em termos de capacidade energética, ela cita que o Espírito Santo é um estado com bastante potencial em geração de energia limpa. Também, conforme isso, no último levantamento da Agência de Regulação dos Serviços Públicos, a ARSP, em 2020, 8,2% da produção de recursos energéticos no Brasil são provenientes de fontes renováveis, principalmente a lixia, a derivados de cana-de-açúcar e da hidráulica. E quais são as vantagens dessa energia? Então, ela gera poucos poluentes, sim, em comparação com outras fontes de energia não renováveis. É uma fonte de energia renovável, como a gente vem sempre, como a gente já havia falado. Apresenta um menor risco ambiental, também sim, em comparação a outras. E é uma energia de baixo custo. E, por ela ser uma fonte de energia renovável, ela possui uma elevada capacidade para reaproveitar os resíduos orgânicos. E também, como ela é uma fonte de energia sustentável, ela não colabora para a intensificação do efeito estufa, o que também é ótimo. Nossa, então ela tem muitas qualidades, mas ela tem algumas desvantagens também? Tem sim. Ela apresenta eficiência reduzida, ela não é muito eficaz, tem muita dificuldade no transporte e no armazenamento dessa fonte energética. Os biocombustíveis líquidos podem provocar chuvas ácidas, se não usados da devida forma, e apresentam menor poder calorífico quando comparados com outros combustíveis, além de intensificarem o desmatamento e a substituição de vegetação nativa por monocultura. Nossa, eu não sabia disso. Mas quais que são os processos envolvidos? Eles são biológicos, físicos ou químicos? Então, a gente acaba tendo a presença desses 3 processos, biológicos, físicos e químicos. Os 3 procedimentos principais a combustão direta, os processos termoquímicos e os processos biológicos. Na combustão direta, envolve outros processos físicos, como a secagem, que utiliza de energia para aquecer e secar o bagaço dos biocombustíveis, o corte e a quebra. E a quebra é a degradação da biomassa para obter moléculas de glicose que podem ser fermentadas e transformadas em biocombustíveis. Nos processos termoquímicos, depois, a gente tem a gaseificação, que é o processo de passagem do sólido para o líquido. A gente tem a pirólise, que é uma reação de análise de decomposição,
que ocorre pela ação de altas temperaturas na decomposição térmica. A gente também tem a liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, e a transesterificação, que é um processo de obtenção de um éster a partir de outro éster com álcool, sempre gerando outro éster, na qual esse produto da reação, né, que seria o éster, possui propriedades similares às do diesel ou do petróleo, e ela acaba sendo conhecida como biodiesel. A gente também tem, agora, nos processos biológicos, a gente tem a digestão anaeróbica, que é um processo com pelo menos com uns 3 objetivos. O tratamento dos resíduos, que é a remoção da matéria orgânica poluente e a remoção dos micro-organismos patogênicos. E a gente também tem uma produção de biogás e a produção de biofertilizantes mais estáveis. Agora, falando na fermentação, é um processo executado pela ação de micro-organismos, que são normalmente as leveduras, que elas convertem açúcares presentes nesses materiais de biocombustíveis, e eles vão transformar esses açúcares em fonte de biomassa, e o resultado final dessa produção vai ser o etanol e o metanol. Nossa, interessante saber disso, porque quando a gente olha para a palavra biomassa, a gente acha que só tem processos biológicos, né, envolvidos. Então, agora uma outra pergunta. Pois é. Uma outra pergunta que eu estava pensando é quais são os impactos positivos que eles causam no ambiente, a energia? Então, que a biomassa é uma fonte renovável e barata de geração de energia, a gente já sabe, né? Mas por ela ser tão barata e ser uma fonte renovável, ela é considerada uma alternativa viável para substituir os derivados de combustíveis fósseis. Ela também, na produção da energia da biomassa, né, faz parte do ciclo do carbono, como a Júlia já explicou para a gente. Por isso, ela é natural e renovável, né? Por causa desses impactos positivos, ela se compara a energias não renováveis. E os impactos negativos? Então, a energia de biomassa pode refletir nos processos de desmatamento, como já comentado nas desvantagens, por causa da sua produção, né, dependente de fontes de árvores lenhosas e de lavouras agrícolas, ou seja, ela gera um grande impacto, né, no meio ambiente, já que sua retirada da cobertura vegetal prejudica diretamente o solo e afeta a vida animal. Além disso, a rápida remoção de florestas podem fazer com que algumas fontes de biomassa deixem de ser renováveis, já que o tempo de reposição dessas formações tende a ser longo. Outro impacto é causado pela dificuldade de armazenamento, já citado antes, da biomassa sólida e o fato dessa fonte de energia ser menos produtiva quando comparada a outras fontes. E a minha maior dúvida de todas é qual que é a relação com o crédito de carbono? Então, a biomassa está desempenhando um papel cada vez mais relevante no crédito de carbono. Por quê? Como a gente já explicou antes, ela acaba ajudando o ciclo do carbono e ela também é uma fonte de energia sustentável, renovável. Mas, além disso, ela também tem uma aquisição de créditos de carbono que podem fazer uma pequena compensação energética de talvez alguns gases poluentes que podem ser prejudiciais. Essa aquisição desses créditos de carbono ocorre no mercado de créditos de carbono. Como que é isso? Esse mercado ele permite que empresas e pessoas compensem as suas emissões de gás que intensificam o efeito estufa
comprando créditos gerados por projetos de redução de emissões e também captura de carbono, o que ajuda a conter o aquecimento global e as mudanças climáticas e também garante uma vida melhor para as futuras gerações. Então, resumindo tudo, a biomassa é um papel de destaque já na descarbonização do setor de energia, porque ela ajuda no ciclo do carbono, como a gente já falou várias vezes, mas ela também faz a aquisição de créditos de carbono. E, além disso, nos últimos anos, a gente observa um avanço tecnológico na modernização das caldeiras de biomassa, o que está contribuindo ainda mais para a economia de baixo carbono. Porque essas caldeiras, atualmente, elas estão sendo projetadas para promover uma queima mais eficiente, mais ainda eficiente do combustível, que aproveita ao máximo a energia com o mínimo de geração de gases poluentes. Ah, tá. Agora ficou tudo mais claro na minha cabeça. Vocês sanaram todas as minhas dúvidas. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Eu quero muito agradecer a turma que veio aqui falar comigo hoje. E é isso. Muito obrigada por assistirem.